Há 12 anos atrás, a gente chegou na comunidade Flamengo. E foi há 12 anos atrás que eu comecei no atletismo. Moramos em uma comunidade à beira da pista, à beira de uma BR, e passam muitas pessoas e é incrível porque muitas vezes o que fica não é muito legal. Eu tinha apenas 6 anos e quando a gente chegou lá, o povoado bem pequeno era conhecido como o povoado que tinha maior nível de assalto. E os policiais falavam que era só adolescente, entre 12, 13, 14 e 15 anos. Os pais chegam lá e dizem assim, eu quero que tu tome conta de meu filho, porque eu não tenho condições, eu estou passando. Eles não desabafam, não vão chegar ao cúmulo de desabafar as situações que eles têm, mas uns acabam até dizendo, eu não tenho como criar, não tenho como... A gente ajuda no que é possível. Não, mande ele sempre para cá, o dia que ele quiser ficar por aqui, fica, a gente tem como acolhê-lo aqui. Lá tem bastante espaço, né, que é grande, que nem coração demais. Sempre cabe mais um. Tu fica com ele? Fico porque cada um é um presente. Eu me considero como filha dele, mas assim, de sangue mesmo não, mas eu considero ele como um pai para mim. Eu tenho 10 que moram comigo e ainda tenho um alojamento com alguns meninos morando lá. São meninos que não têm muito, como eu poderia dizer, que não tem muito relacionamento com a família, que tem, como eu falei anteriormente, a ausência de pai. Então eles acabam pedindo para ficar com a gente, porque não é fácil você ver que os meus filhos estão ali sempre do meu lado, e aí eles querem também, né? Então, a minha generosidade em dividir com eles isso, e os meus filhos sendo educados para que possam compartilhar isso já desde cedo, vai ser muito significativo na formação deles também, né? O atletismo faz uma pessoa melhor, me ensina a ser uma pessoa mais educada. Porque se não fosse ele, eu não era essa pessoa não. O projeto é uma coisa que chegou no Flamengo para mudar mesmo, porque acho que se não tivesse esse projeto, a maioria dos adolescentes que tem lá, eles estariam no meio da rua, usando droga, fazendo o que fosse. Eu acho que com o projeto que o Ferreirinha levou lá, principalmente com o Ferreirinha, mudou muito isso, porque a maioria dos adolescentes que tem lá agora estão todos no atletismo. E aí a gente começou a treinar, corria, era sempre eu e ele, sozinho, só nós dois, porque eu tinha sonho de ser um atleta. E era sempre ele sozinho. Aí eu comecei, por conta da escola, né, criar amizade com as meninas e tal. Eu fui falando, vamos treinar, não sei o que, vamos lá, dar uma carreirinha com a gente e tal. Aí começou a chegar menina, e todo dia aparecia mais menina, e meninos também, até que a proporção do projeto que a gente tinha só como me formar como atleta, tinha resgatado a vida de vários adolescentes que tinham um futuro que era bastante triste, realmente, porque hoje esses jovens expostos a esse mundo tão cruel, o mundo só tem isso a oferecer, a rua só tem isso a oferecer. É droga, é criminalidade, é violência. Então, quando a gente chegou lá, a gente tinha certeza que se não fizesse alguma coisa para mudar a cabeça daqueles jovens, só ia ter pessoas ruins lá naquela comunidade. A gente não tinha os equipamentos, aí eu chamava os meninos e hoje nós vamos dar uma corrida naquele rio, que os rios lá quase sempre são córregos que secaram, né? Vamos procurar pedras redondas. Aí, mas a meninada, hoje nós temos os pesos, né? Nós temos os pesos, tivemos a doação, mas é muito legal isso. E aí até era uma atividade melhor com eles, né? Vamos lá procurar os pesos. Aí buscava as pedras mais redondas para ensiná-los a jogar o peso. Amanhã nós vamos dar uma voltinha na mata para cortar umas varas fininhas e grandes para a gente fazer dardos. E com esses equipamentos a gente já conseguiu chegar na capital, vinha para Salvador, a 450 quilômetros, participar das competições, e já conseguimos mostrar uma desenvoltura para isso. Mas o que era que a gente usava? A gente usava aquilo que eles são acostumados a fazer, jogar pedra nas árvores para derrubar fruta, passarinho, um movimento que eles usam muito, pular na areia, nos saltos a gente usava, passar cerca, as corridas com obstáculos, quer dizer, a rusticidade do atletismo são movimentos naturais. A gente começou a estudar isso, explorar isso, e também houve algumas provas que a gente adaptou, né? O primeiro disco que a gente teve lá, a gente pegou 2 tampas de panela de pressão e juntou e passou a fita, ficou um disco. A questão do peso, ele ficou um pouco leve assim, mas é indiferente. O importante é você fazer
aquele disco ele ter a aerodinâmica de fazer o formato do disco. E uma grande história que ficou célebre lá foi a nossa criação do nosso colchão de salto em altura. Eu estive em um curso em Londrina que o COB ofereceu e reuniu lá os professores, né? E eu estava lá, fui chamado pelo COB e quando cheguei lá, nós conversando, aí um dos entendidos nossos falou, mas dá para fazer, Ferreirinha. Você junta pneus e em cima dos pneus você coloca colchões. E quando chegou lá em casa, minha filha já estava a gente costuma usar esse termo muito lá na Bahia, atentando muito, porque ela queria fazer o salto em altura, que é a Tiziane. Pai, eu quero fazer o salto em altura, e aí, como é? Dá para cair na areia? Como é? Não, vamos fazer amanhã, Tiziane. Aí juntamos a galera toda lá na hora do treinamento. Eu quero que cada um traga aí um pneu ligeiro. O pessoal chegava com o pneu arrastando, na beira da pista tem demais. Aí já limparam aquela região, serviu para isso, né? Das borracharias. Aí trouxeram os pneus e aí a gente juntou tudo e amarrou com fio, com corda. E agora o colchão? Aí, professor, o colchão. A gente tava com o colchão, meu colchão não estava muito bom. Eu negociei com minha esposa, mas aí eu não vou comprar agora, né? Vou botar o colchão, nós vamos usar o colchão, vamos dormir no chão aí uns 2 dias, mas vai valer a pena. A gente colocou o colchão em cima dos pneus e foi um sucesso total. A gente dormiu no chão um pouquinho, deu algumas dorezinhas em mim e minha esposa, mas a menina classificou para os Jogos Escolares e veio para esses Jogos Escolares sempre no salto em altura. E o disco, o pessoal começou a aprender a lançar. O martelo, a gente amarrava também uma coisa com martelo para fazer treinamento. Os meninos começaram também a querer marchar. Essa diversidade, ela é demais. Ela é tudo que a gente quer em um ambiente educador, é a diversidade. Então isso possibilita aquele menino que às vezes na escola é taxado de gordinho, se torna um campeão baiano escolar. Nós tivemos histórias assim também. E os materiais como as garrafas PET, os pneus e outras coisas mais são muito úteis lá ainda. Os nossos halteres que nós utilizamos para fazer trabalho com os mais desenvolvidos são feitos de cimento, com barra de ferro que a gente compra. Algumas coisas ainda nos faltam, mas a gente adapta e o resultado é o mesmo. Eu venho de uma militância em todos os esportes. Todos. E o atletismo, eu encontrei o meu norte no atletismo. Ele trabalha demais os valores que eu preciso. O esporte em si. Realmente, o esporte sempre me mostrou isso. A união, o amor que a gente sente tanto pelo esporte como pelas pessoas, que a gente cria o laço pelas pessoas que fazem o esporte com a gente, é bastante importante, porque isso é libertador. O esporte é libertador realmente para todas as crianças e adolescentes. Isso não tem acontecido só na minha cidade, porque as outras cidades também têm copiado e a gente faz festivais lá e aparecem meninos muito bons. As cidades circunvizinhas que têm até maior número de habitantes já têm aderido muito ao atletismo. Os jogos escolares das cidades já botam o atletismo aparece. Essa é a nossa tarefa, é uma tarefa muito prazerosa. Acho que a gente chega lá. E os jogos escolares é a porta de entrada para esse feito que nós vamos chegar. Nós tivemos o ano passado o meu filho, que é irmão gêmeo da Tiziane, que fez o salto em altura, ganhou medalha de bronze no 1000 metros rasos em Fortaleza, na etapa 12 a 14 anos. A Railane, que foi campeã hoje, ganhou em Maringá, que o atletismo foi disputado em Maringá, mas a etapa era Londrina, 15 a 17 anos, o ano passado, com 15 anos, ela ganhou a medalha de bronze nessa prova no 3.000 metros. E hoje ela ganhou medalha de ouro, Railane Batista. E a Priscila, que estava aqui também, ficou em quarto lugar no dardo. A Sayonara, que tem 15 anos, que disputou o heptátulo, ficou em 8º lugar. E coisas que a gente não vivia isso. Era o último sempre aqui. A gente estava engateando. E dentro dessas, uma média de 3 a 4 anos, a gente deu um boom nos resultados, que são resultados agora respeitados, né? É muito lisonja ser 8º lugar nos Jogos Escolares. Uma menina de 15 anos se detecta ali, né? Se ela tem 15 e foi 8º, nós temos que trabalhar com isso, como professores, como treinadores. Se a menina foi 8ª agora, com 15 anos e tem mais de 2 anos, ela é um talento em potencial. E mais a Nave, no Bonfim, que foi a inspiradora.
não ganhou medalha. 6 jogos escolares, lutou muito. A gente sempre fica. As medalhas, elas são muito importantes também, né? As conquistas, ela é um símbolo. Navni, cara, tu foi uma campeã dos Jogos Escolares. Contribuiu demais. Mas eu tenho certeza que ela queria subir naquele pódio. Sabe aquele pai que quer proteger seu filho? As coisas não podem ser perfeitas, mesmo porque isso dá força. Dá força a gente. As coisas não podem ser perfeitas. E talvez para a história ser bonita, ela deveria, o destino escolheu para que ela participasse das 6 etapas e que não ganhasse medalha, mas que ganhasse isso tudo que foi dado a ela. Mas eu me dou o direito de me emocionar com isso, porque a história é sempre uma história, por mais que ela seja bonita, dá para dar uma retocada ali, né? Na dela não será possível, ela não lutou demais desde o início, sonhou e chegou aqui e foi valente. Foi valente. E um dos irmãos dela já ganhou e tem a outra irmã, tem mais as 2 irmãs, tem as outras 2 irmãs adotivas e tem 3 pequenininhos que estão lá, que vão participar dos jogos e entrarão com melhores possibilidades, porque também estarão vivendo momentos diferentes, nem só do pai deles, como pai e professor, como também momentos diferentes da própria escolinha. Quando a Navni começou, nós não tínhamos nada disso, né? Eu não sabia de nada, não sabia nem o que estava fazendo com ela em termos de treinamento, eu preferia não fazer. Tanto é que, graças a Deus, ela está com a sua integridade física muito bem. Eu nunca submeti ela a nenhuma coisa exacerbada para poder vir buscar o resultado, porque eu sabia que não era isso que eu vinha buscar mesmo. Eu vinha buscar era essa convivência deles aqui. E os jogos escolares a gente encontrou isso, né? Eu costumo dizer lá na minha região, quando eu vou falar com alguém, que toda criança lá, na minha região, toda criança lá, como eu gostaria. E todas as crianças do Brasil passassem por aqui. Cara, passou aqui, você consegue mudar muita coisa na vida deles, consegue dar foco a eles. Eles ficam encantados com isso tudo. Eles estão lá se comportando de uma maneira dentro da escola e não perdem um dia, não tem mais desculpa, que eles já estão preocupados com os próximos jogos escolares. E o nível que eles viram aqui, eles querem chegar lá. É a mesma coisa de quando você chega numa escola, que você se encanta, que você quer se tornar um doutor ou um advogado, você sabe que vai ter que ralar. E eles colocaram isso na cabeça. Então, o que eu devo aos jogos escolares é, na minha vida, eu quero levar para mim um apelido ou uma alcunha. Eu quero ser taxado assim. O professor Ferreirinha a família desse cara é chamada de família Jogos Escolares, porque e a escola onde ele trabalha se fala de jogos escolares. Dentro da nossa escolinha, o doutor Edgar já visitou lá, alguns já visitaram. Todos os que visitam lá veem que os jogos escolares estão lá estampados. As medalhas dos meninos ficam lá, eu peço a eles para deixar lá, mas são deles, sempre que eles quiserem eles levam. E as fotos estão lá das pessoas, dos jogos escolares, todas as fotos que a gente vai lá e colhe no site do comitê. Essas fotos que eu levo para lá, todas não ficam ali só no computador. Tem que ser visto para que os pequenininhos vejam. Eu quero que eles se encantem com isso, se apaixonem por isso, porque tem muitas coisas lá querendo tirar eles dessa coisa. Então eu luto, tenho perdido muitas lutas, mas é uma batalha que eu não vou deixar ninguém me vencer sem eu fazer nada. Você não pode cruzar os braços, mas é demais as coisas que puxam eles para lá, as coisas ruins que tem também, né? Mas nós estamos trabalhando. Quando eu cheguei nesse povoado, que eu vi tanta pobreza, tanta coisa, cara. E aí um dia eu cheguei para minha esposa e falei bem assim, Giovana, se a gente pode comprar uma casa na cidade e a gente levar nossos filhos para lá, porque aqui não vai ser fácil. Ou então a gente pode construir uma casa aqui, fazer um muro grande, colocar uns vidros aí ou uma cerca elétrica. Não, vamos desenvolver um projetinho aqui. Esse projeto que hoje está desse jeito. Eu comecei a distribuir saquinho de pipoca para os meninos. Cheio de menino. Verinha, e aí hoje tem a pipoca? Tem. Aí
Porra, velho, amanhã não vai ter a pipoca não, ó, não recebi o salário ainda. Aí não aparecia muito menino não. Agora, no dia que eu dizia na escola, galera, hoje tem o dia da pipoca. Os meninos saíam pegando um saquinho de pipoca daquela Copa do Mundo e saía correndo aí. Os bichinhos corriam aqui. Chega, saía fazendo curva. Quer dizer, né? Uma pessoa maravilhosa. Eu acho que sem ele, a maioria das pessoas que tem lá não seria ninguém. É uma pessoa que mudou muito a história do povoado de Flamengo. Assim, ele está transformando a vida de cada um dos atletas que tem lá, né? E principalmente a minha, que se não fosse por ele, eu não estaria aqui hoje. E se fosse por ele, eu não teria conquistado essa medalha. E agradeço muito a ele por todas as dificuldades que eu passei, ele estava presente na minha vida. Meu pai representa aquilo de melhor que eu posso ter. Ele me apoia quando ninguém mais me apoia. Ele é o melhor pai do mundo. Sou a mais velha, é eu que comando tudo, aí quando o pai não tá. Rapaz, eu confesso que pra tentar substituir um pouco dele é bem difícil. Porque o exemplo que ele dá pra gente é de grande amigo, grande parceiro, grande conselheiro. É um paizão realmente, então no momento que ele não precisa estar presente eu tenho que substituir tudo isso e às vezes eu me acho incapaz, porque o cara que ele é insubstituível realmente, é muito difícil de uma pessoa falar assim que consegue substituir ele. Então eu tento passar para eles um pouco do que eu aprendi com ele, aprendi a respeitar as pessoas, aprender a tratar com carinho todas as pessoas, não importa classe, não importa nada, então a gente sempre tenta estar passando para eles o que eu já aprendi com ele. Ele é louco, como eu disse, ele é louco. Ele é louco. Não é para todo mundo. Eu só tenho uma coisa a dizer a ele. Eu te amo, pai. Eu digo para ele todo dia que ele é o pai que toda pessoa que gostaria de ter, porque todos amamos ele. E eu sou a pessoa que ama muito ele, que acho que não viveria sem ele. Acho que para falar para ele eu só tenho para agradecer. Não tenho nada para falar, eu só tenho a agradecer pelo grande pai, pelo grande homem, pelo grande amigo que ele é e pelo exemplo que ele é naquela comunidade e para nossa família. Hoje a nossa família é bastante estruturada porque ele é a base. A gente sempre tenta se erguer nele e é assim, ele é para todo mundo. Às vezes ele tem os problemas dele, mas ele tá ali contigo, com teus problemas. Claro, a gente é adolescente, né? Quase nem tem tantos problemas assim, mas a gente vê que a minha mãe passa por problemas e ele tá junto com ela. E ele continua sempre firme. Então, assim, eu só tenho que agradecer a ele pelo grande pai, pelo grande herói que ele é pra minha vida e tenho certeza para aquele povoado inteiro que tem ele como exemplo de homem.